Objetivo incerto. O veredito foi curto, seco e impiedoso, dito sem o menor traço de hesitação. Rejeitado. No instante em que essas palavras caíram, o rosto de Liu Xiao ficou cinzento. Ele inflou as bochechas em um biquinho miserável, parecendo menos uma figura poderosa e mais uma criança que tinha acabado de ser impedida de pegar a única coisa que queria muito. Então ele surtou de vez. Começou a gritar na mesma hora, se debatendo de um jeito tão dramático que parecia que ia rolar pelo chão em pleno ataque de birra se fosse preciso para vencer a discussão. Você ficou maluco? Está planejando solar um Demon Labyrinth? Mesmo se a gente jogar tudo que tem nisso, ainda pode não ser suficiente. Você devia agradecer porque eles estão dispostos a ir junto. O desabafo desesperado de Liu Xiao foi tão cru e tão patético que até Grandfell Claude Arpeus Romeu parou pelo menor instante. Os olhos dele foram até a foto de Fabian Zalon dando joinha com aquele sorriso público brilhante, e a sala ficou em silêncio por um segundo. Grandfell soltou um suspiro baixo e pesado. O orgulho deles como exploradores não parece falso, disse por fim. Talvez mereçam uma chance de lutar por este mundo. Ao ouvir isso, Liu Xiao desabou no lugar e soltou um enorme suspiro de alívio, como se tivesse escapado por pouco de um desastre. Mas mesmo relaxando, Grandfell percebeu algo estranho nessa situação. Assim como os hits dos castelos demoníacos mudavam dependendo do estado do mundo, esses updates claramente não eram fruto de acaso nem de simples RNG. O Tepuz Labyrinth acabaria obedecendo à mesma lei de causalidade. Pela previsão dele, aquilo era mais do que uma raid. Era uma oportunidade, um caminho para descobrir novos dados. Um Spirit nascido da escuridão tinha reagido a Black Magic. Só esse fato já mostrava que havia algo mais profundo escondido por baixo da superfície. Talvez eu até descubra mais sobre a própria afinidade sombria de Grandfell através disso, pensou ele. Essa possibilidade fez a balança pender. Com essa conclusão fechada na mente, Grandfell Claude Arpeus Romeu pegou o papel com calma e assinou. Eu aceito. A voz dele saiu firme e sombria, carregando o peso final de um julgamento que não voltaria atrás. A hora marcada chegou rápido. Já no dia seguinte, sob um sol escaldante do deserto, um comboio cruzou a terra seca. Ele chegou carregado de equipamento moderno, drones, caixas de suprimentos e veículos pesados, tudo o que era necessário para registrar e sobreviver a uma operação desse tamanho. Eles montaram um acampamento às pressas, se preparando para filmar o que muitos já estavam chamando de o evento do século. O calor do deserto era brutal, seco a ponto de fazer o próprio ar parecer afiado, mas nem aquele clima selvagem conseguia apagar a curiosidade ardente do diretor. Ouvi dizer que o Guildmaster vem pessoalmente. Ele realmente está aqui, alguém sussurrou. E olha esse artefato estranho que ele está segurando. Não muito depois, Fabian Zalon, Lombard e Aron entraram em cena totalmente equipados e prontos para a batalha, cada um carregando aquela aura confiante de quem está acostumado a ficar no topo. O cinegrafista olhou para o trio com uma hesitação visível, com as mãos tremendo de leve em volta do equipamento. Eu entendo por que é importante o Guildmaster estar aqui, disse ele, nervoso, mas esses outros dois são realmente tão assustadores assim. Será que eu vou ganhar fama por tabela só filmando eles? Acrescentou, meio brincando. O diretor, um veterano calejado da indústria, balançou a cabeça na mesma hora e respondeu, tá brincando? Você realmente não sabe? Esses três são monstros. Ele apontou um por um. Aron é um executivo de topo da Explorers Alliance, uma besta absoluta. E Lombard? Ele é o segundo no comando. Então se inclinou um pouco e baixou a voz. No ano passado, guildas europeias contrataram os dois ao mesmo tempo e quase quebraram. As taxas deles são absurdas, e a eficiência é a melhor da guilda. Eles são a elite da elite. O cinegrafista ficou olhando, incrédulo. E agora aquelas lendas estavam se aproximando pessoalmente de Liu Xiao. Eles estão vindo, latiu o diretor, trazendo ele de volta à realidade. Gruda neles. Grava até sussurro. O cinegrafista saiu correndo na mesma hora, deixando o diretor voltar a atenção para Grandfell Claude Arpeus Romeu. Então é você.
Fabian Zalon foi o primeiro a avançar, estendendo a mão com uma boa vontade polida e ensaiada. É uma honra, Sr. Lioisiol. Eu sou o Guild Master da Explorers Alliance. O sorriso dele era caloroso, mas cada detalhe parecia cuidadosamente calculado. Mas Grandfell Claudiarpeus Romeu o cortou sem qualquer sinal de calor, não há tempo para formalidades. A voz dele era frio bastante para matar o clima na mesma hora. Então foi direto ao ponto. Mostre-me o seu orgulho. Prove que você vale o meu tempo. O contraste era absurdo. Enquanto Grandfell estava ali como um governante de sangue frio, o pobre Lioisiol por dentro estava praticamente derretendo no calor do deserto, fungando e sofrendo. Está quente demais. A gente não pode simplesmente andar logo? Fabian Zalon, por outro lado, congelou por um instante, claramente surpreso com a forma brusca como Grandfell o cortou. Por dentro, Fabian confirmou em silêncio todos os rumores que tinha ouvido. Aquele olhar, ele está completamente no controle. A pressão que Grandfell passava não era atuação, nem exagero. A reputação assustadora daquele homem era real. Por fim, o grupo começou a descida até as profundezas abissais do labirinto. O sistema mostrou o nível recomendado em números duros e impiedosos, Tepuz Labyrinth, nível recomendado de 500 a 777. Aquilo era exatamente o tipo de marcha suicida insana que você só vê nos jogos de leveling hardcore mais brutais. Até a atmosfera lá dentro parecia errada, pesada e antinatural. Grandfell Claudiarpeus Romeu assumiu a dianteira sem hesitar, e os membros da guilda seguiram logo atrás em silêncio tenso. Enquanto isso, o verdadeiro Lioisiol lá dentro estava se encolhendo atrás de Grandfell, olhando ao redor com um espanto nervoso. Então esse é o Tepuz Labyrinth, um dos 10 grandes mistérios, mas não está meio vazio? Foi então que uma voz chamou atrás dele. Senhor Lioisiol, por favor, tome cuidado. O aviso saiu tenso e urgente. Daquele ponto em diante, armadilhas podiam estar escondidas em qualquer lugar, e todo mundo sabia que emboscadas repentinas eram possíveis. Mas antes que a pessoa terminasse de falar, ouviu-se um clique seco debaixo do pé de alguém. Uma armadilha tinha sido ativada. Um alerta vermelho do sistema explodiu diante dos olhos deles, piscando com tanta violência que pintou o corredor inteiro de perigo. Então uma voz ecoou, frio bastante para fazer até o inferno parecer quente em comparação. Tolos mortais que ousam pisar no Tepuz Labyrinth, aqui não há glória nem tesouro. O aviso caiu sobre eles como uma onda de gelo. Se desejam viver, saiam deste lugar imediatamente. Lioisiol começou a suar frio na mesma hora. Eu acabei de ativar uma flag de boss? Grandfell também ouviu aquilo e parou no mesmo instante. O silêncio que veio depois foi tão apertado e sufocante que parecia difícil respirar. Atrás dele, Fabian Zalon se forçou a continuar otimista. Provavelmente é só uma mensagem padrão de aviso para invasores, disse ele, tentando manter a tensão sob controle. Aron, ao lado dele, assentiu sem muita hesitação. Não está acontecendo nada, disse Aron depois de um momento. O rosto de Lioisiol, que tinha ficado completamente pálido, finalmente recuperou um pouquinho de cor quando o pânico imediato passou. Meu Deus, que susto! Eu realmente achei que a gente tinha quebrado a dungeon, murmurou Lioisiol por dentro, mal se segurando. Fabian então se virou para Grandfell e sugeriu, devíamos começar a escanear este setor inteiro imediatamente. Grandfell respondeu na mesma hora, sem perder um segundo. Deixe comigo. Por fora, a resposta dele foi calma e absoluta. Mas por dentro, Grandfell Claudiarpeus Romeu já estava desmontando a sensação estranha que tinha sentido alguns instantes antes. Havia energia pulsando atrás daquela parede, fraca, escondida, mas inegavelmente ali. Uma hora depois, a equipe de exploração tinha conseguido identificar e marcar todas as armadilhas do setor, mas a sensação opressiva do labirinto só tinha ficado mais pesada. Lombaid relatou os resultados com uma expressão travada. Neutralização das armadilhas concluída. Até a voz dele já carregava tensão, como se o próprio labirinto estivesse começando a entrar na pele dele. Mas essas armadilhas não são brincadeira, acrescentou com gravidade.
A dificuldade é absurda. Se o labirinto inteiro fosse construído desse jeito, então o tamanho do problema era muito pior do que eles tinham imaginado. Ao ouvir isso de forma tão clara, Fabian sentiu uma pontada forte de ansiedade se torcendo no peito. Nesse ritmo, nossa velocidade para desarmar armadilhas não vai conseguir acompanhar a velocidade de colapso do Rift, percebeu Fabian. Mas essa nem era a parte mais assustadora. Um pensamento muito pior atingiu ele de repente, e a expressão dele mudou na hora. Ele se virou para Grandfell Claude Arpeus Romeu, agora falando com mais cautela. Senhor Lioisiol, a maioria das dungeons é construída com algum mecanismo de saída para os invasores. Nós, exploradores, geralmente somos os que encontram atalhos e garantem o tesouro. Ele fez uma pausa, encarando o labirinto ao redor com um medo crescente. Mas este lugar, parece que nem foi feito com uma saída. Ele hesitou, então finalmente falou o medo que vinha segurando desde que aquele aviso apareceu. Parece que aquele aviso talvez fosse real. A garganta dele estava seca ao dizer isso. Isso aqui não é uma dungeon feita para proteger tesouro. É uma armadilha mortal. E assim, de repente, toda a situação virou aquele tipo de cliffhanger brutal que faz até as piores possibilidades parecerem reais. A determinação de Fabian Zalon começava a rachar. A gente pode continuar avançando enquanto desarma as armadilhas, disse ele, tentando se manter racional, mas o custo de tempo é alto demais. E não temos ideia de que tipo de pesadelo está esperando no fim. A pergunta ficou pesada no ar. O que exatamente esse labirinto estava escondendo? Ele olhou para Grandfell Claude Arpeus Romeu esperando uma resposta, mas o homem nem se deu ao trabalho de responder. Em vez de responder com palavras, Lioisiol calmamente convocou suas próprias forças. Ao seu chamado, o espírito sombrio e Incasat surgiu do vazio num instante, aparecendo como se a própria escuridão tivesse se reunido e tomado forma diante deles. Esperei pelo seu chamado, meu senhor, meu mestre. Desejei por esse momento pelo que parece uma eternidade. Ela se curvou profundamente, com a voz tremendo de reverência e devoção. Ó poder amaldiçoado, fonte de ruína e desespero, só a sua presença já inspira terror. Cada palavra saía como um hino sagrado oferecido a um ser que ela encarava com absoluto temor. Ao ver aquela cena inacreditável, Fabian Zalon não conseguiu fazer nada além de encarar com os olhos arregalados, em total espanto. Até para alguém tão experiente quanto ele, o peso da presença daquele espírito e a forma como ele se dirigia a Lioisiol estavam muito além de qualquer entendimento comum. Isso é um espírito lendário, Fabian se perguntou, incrédulo. E esse canto agora há pouco foi algum tipo de buff? Ao ouvir isso, Lioisiol morreu um pouco por dentro. Queria eu que fosse só um buff, pensou ele, se contorcendo de vergonha por dentro. Mas Grandfell Claude Arpeus Romeu não demonstrou reação nenhuma. Ele apenas deu uma ordem fria e inabalável. Espírito sombrio, conte a história de Tepuz. A entidade obedeceu sem o menor atraso. Esperei por sua pergunta há muito tempo, ela respondeu. Muito tempo atrás, os cidadãos da antiga cidade de Tepuz sacrificaram as próprias almas por Arcana. Então, sem qualquer aviso, uma violenta perturbação se espalhou pelo perímetro. O ar ficou pesado, e aquela mesma voz de gelar os ossos ecoou pelo labirinto mais uma vez, carregada de ameaça. Mortais touros que ousam entrar no labirinto de Tepuz. Aqui não existe glória nem tesouro. Se valorizam suas vidas miseráveis, saiam deste lugar imediatamente. O aviso soou com uma pressão tão forte que até jogadores experientes ficaram tensos. O pânico começou a se espalhar pelo grupo de raid. Vocês ouviram isso? Alguém gritou. Nunca vi uma dungeon soltar esse tipo de pressão antes. Ao mesmo tempo, a seção de comentários explodiu em confusão e medo. O que foi isso? Minha espinha gelou. Meu Deus! A gente não ouviu nada daqui, mas os outros membros da Y-Gang disseram que ativou no momento em que entraram. Isso é uma maldição ou alguma pista escondida? Só eu tô pensando nisso? Espera, para onde o Lioisiol foi? Cadê ele? A confusão saiu do controle até que Y-Gang falou rapidamente. Ah, deixa eu explicar.
Ele puxou um esboço meio improvisado e começou a mostrar para os espectadores. Era claramente uma estrutura diferente de uma fenda normal. Nesse labirinto, cada um começa em uma coordenada diferente, ele explicou, tentando manter a voz firme. Então, por enquanto, entendam que a gente não consegue transmitir o ponto de vista do Liu Xiao porque o grupo foi separado. Os espectadores ficaram inesperadamente impressionados. Uau, o Y-Gang tá parecendo um explorador de verdade agora. Isso é exatamente igual às mecânicas escondidas de uma clássica história de evolução. Ele continuou, cada vez mais animado. Mesmo com pontos de partida diferentes, todos os caminhos acabam se encontrando em um destino final. Vou fazer o meu melhor para registrar a atuação do Liu Xiaonin, prometeu Y-Gang. O chat da live logo se encheu de mensagens torcendo por ele. Boa sorte! Mas aí alguém percebeu algo estranho. Y-Gang fã número 1, você tá nervoso? Suas mãos estão tremendo demais. Ei, por que a tela tá tremendo? Y-Gang pareceu confuso. Minhas mãos não tão tremendo, ele insistiu. Mas o tremor na tela era impossível de negar. Os espectadores não deixaram passar. Ah tá, sei. Você tá com medo, sim. Não compro essa. Foi exposto como covarde. Mas quando Y-Gang olhou em volta com mais cuidado, ele percebeu a verdade ao mesmo tempo que eles. Não eram as mãos dele que estavam tremendo. O labirinto inteiro estava sacudindo violentamente ao redor dele. Eu tô falando sério, disse ele, com a voz subindo. O próprio labirinto tá se movendo. E então, com um estrondo ensurdecedor, parte da muralha gigantesca explodiu, deixando para trás um buraco enorme e irregular. O pânico explodiu na mesma hora. Que diabo está acontecendo? Alguém gritou. Daquela abertura escura, milhares de monstros começaram a sair numa onda tão densa que parecia a própria morte tomando forma. Eles avançaram como uma inundação viva, engolindo em segundos o espaço entre eles e os jogadores. A equipe da raid se dispersou em terror, e toda a ordem se desfez de uma vez. No momento em que um dos monstros apareceu claramente na tela, o chat da transmissão entrou em desespero. Corre! Meu Deus! O Y-Gang vai morrer com certeza! Meu Deus, Y-Gang, corre! Os espectadores gritavam pelo chat, mas já era tarde demais. Num piscar de olhos, uma das bestas avançou e o agarrou antes que ele pudesse reagir direito. Saia deste lugar! Nós não matamos. Apenas expulsamos. Se não deseja morrer, desapareça. As palavras ecoaram com uma contenção estranha, e do lado de fora do labirinto o resto do mundo ainda não fazia ideia do que realmente estava acontecendo nas profundezas de Tepuz. Mas, de acordo com a história enterrada deste lugar, uma calamidade já havia surgido um dia sem qualquer aviso. Ela não se anunciou com alarde nem profecia. Simplesmente apareceu, e o destino do mundo mudou a partir daquele momento. Aquele desastre antigo avançou em direção a uma donzela congelada com uma inevitabilidade brutal. Seu corpo era tão enorme que cobria o próprio sol, lançando tudo abaixo dele nas sombras. Sua carne de obsidiana irradiava um terror tão esmagador que parecia capaz de congelar até a medula dos ossos de uma pessoa. A fruta nas mãos trêmulas da donzela escapou e caiu no chão. Naquele instante, o instinto gritou a mesma verdade para todos que viram aquilo. Se aquela criatura despertasse por completo, o continente inteiro estaria condenado à aniquilação total. A humanidade se reuniu para enfrentá-la. Conselhos desesperados foram convocados, e vozes cheias de medo discutiram por noite sem dormir. Não podemos deixar que a escape de Tepuz se espalhe pela terra, diziam, sabendo muito bem que fracassar significava o fim de tudo. Será que realmente só resta um único jeito de salvar o mundo? No fim, eles escolheram a resposta mais cruel que se podia imaginar. Sacrificaram a carne e o sangue de todos os cidadãos de Tepuz e usaram magia negra proibida para selar a criatura em um sono eterno, transformando-a num Navakeneduan. Agora, na escuridão, milhares de almas presas gritavam em agonia. Me deixem sair! Dói, eu não aguento mais isso, alguém, por favor, me salva.
E se eu não puder ser salvo, então por favor, só me mate. Por favor, acabe com esse sofrimento. Ao ouvir aquelas vozes, Liu Xiao finalmente entendeu por completo a verdade grotesca. As pessoas daquele lugar não tinham simplesmente morrido. Elas haviam sido transformadas em sacrifícios vivos para a magia negra e presas àquele horror sem qualquer libertação. A crueldade daquilo atingiu seu peito como um golpe. Ele ficou sem palavras por um momento, abalado pelo peso do que tinha acontecido ali. Então essa é a verdadeira história de Tepuz. Não é à toa que este lugar se distorceu num labirinto tão estranho e misterioso. O sofrimento impregnado em sua fundação explicava tudo. Então a voz de Liu Xiao cortou o desespero, firme e clara em meio ao coro de agonia. Eu ouvi o pedido de vocês, ele declarou. Eu serei quem vai pôr fim a essa tragédia. A criatura que jamais deveria despertar, a fonte de toda essa ruína, seria enfrentada por suas próprias mãos. Ele já tinha decidido apagar com as próprias mãos a raiz daquele pesadelo. Naquele exato momento, o sistema soou de forma aguda em resposta. Quest, the feak deu navakened formes lumbering in the eyes. A notificação apareceu com uma sensação inegável de desfecho, como se o próprio labirinto tivesse reconhecido sua determinação. Status: in progress. Fora do centro imediato de tudo aquilo, Fabian Zalon e Lombed estavam visivelmente aflitos enquanto corriam para impedi-lo, os dois alarmados com a naturalidade com que ele decidiu avançar direto para o coração do desastre. Você tá mesmo planejando entrar correndo no labirinto? Eles gritaram. Isso é suicídio. Então, no meio do caos, Lombed de repente avistou algo e virou a cabeça para o lado. Espera, olha ali. Eles se viraram ao mesmo tempo e viram uma horda de bestas avançando direto na direção deles. Os monstros estão vindo em massa, alguém gritou. Mas essas não eram meras bestas. Eram vítimas, corpos roubados e corrompidos pelo Pacto Sombrio. Bem quando a horda se aproximou e uma mão se estendeu pela escuridão, uma aura roxa majestosa explodiu para fora e formou uma barreira inquebrável contra a maré que avançava. Aquela onda de poder atravessou todos os monstros em seu caminho, não como um simples ataque, mas como um chamado alcançando suas próprias almas. A energia se espalhou por todos de uma vez, carregando uma voz que ressoou no fundo de seus corpos arruinados. Ó cidadãos de Tepuz, no momento em que aquela voz os tocou, algo mudou. As bestas, aquelas criaturas destruídas que haviam perdido a si mesmas há muito tempo, começaram a chorar. Lágrimas caíram de olhos monstruosos como se uma parte esquecida da humanidade delas finalmente tivesse sido alcançada. Suas formas distorcidas pareceram vacilar, como se os monstros em que haviam se tornado estivessem sendo arrancados por um instante para revelar as pessoas escondidas por baixo. Então gritos desesperados irromperam de uma vez. Me salva! Eu só quero que isso acabe. Os pedidos eram crus, sofridos e dolorosamente humanos. Cortando aquele caos, veio uma voz carregada de autoridade absoluta. Por favor, salvem-nos. Eu entendo a dor de vocês, declarou Grandfel Claudiarpeus Romeu sem hesitar. A escuridão sempre está presa a uma escuridão ainda mais profunda do que ela mesma. E um labirinto construído sobre artes negras não é exceção. Observando aquele poder avassalador se desenrolar, Fabian Zalon sentiu um arrepio frio de ansiedade percorrer seu corpo. Essa vibração, murmurou Lombed enquanto verificava freneticamente o monitor sísmico. O labirinto inteiro está reagindo a ele. A constatação fez a tensão subir ainda mais. E Liu Xiao, agora parado no centro daquela força aterrorizante, falou de novo com uma certeza gelada. Eu carregarei o orgulho de vocês. As palavras caíram com o peso de um juramento. Era como se as bestas finalmente tivessem encontrado alguém digno da obediência delas, alguém forte o bastante para carregar o fardo que elas já não conseguiam mais suportar. Então ele virou as costas para elas e deu sua ordem às criaturas que acabará de subjugar. Mostrem o caminho, ó leões de Tepuz. Seu decreto ecoou como uma ordem de rei, e os seres corrompidos responderam como se tivessem esperado todo esse tempo por alguém que dissesse aquelas palavras. O sistema exibiu uma nova notificação diante de seus olhos.
You have obtained command authority over the Dark Covenant Bearers of the Pus. Em outro ponto do labirinto, jogadores comuns ainda lutavam desesperadamente só para continuar vivos diante da maré esmagadora de monstros. Se quer viver, sai daqui, alguém gritou. O que esses monstros estão falando afinal? Espera, o Y-Gang vai morrer. Esses são elites de nível 450. O pânico só aumentava à medida que o perigo se fechava por todos os lados. Y-Gang, você consegue mesmo sobreviver numa dificuldade dessas? Os espectadores gritavam. Encurralado e sem saída, Y-Gang já tinha começado a chorar descontroladamente. Foi tudo que ele conseguiu soltar. Então, de repente, um clarão de aço cortou o ar. O monstro à sua frente foi partido limpo em dois, se separando diante dos seus olhos e deixando Y-Gang completamente atordoado. Tudo aconteceu tão rápido que seu cérebro mal conseguia acompanhar. Algo inacreditável tinha acabado de salvá-lo no último segundo possível. Um guerreiro surgiu no meio do caos como um herói descendo em uma zona de desastre. Sua chegada foi tão repentina e precisa que parecia quase real. Você é o streamer que está gravando esta raid, correto? Ele perguntou, com um tom calmo mesmo no meio da destruição. Você deveria tomar mais cuidado. A mente de Y-Gang ainda estava travada pelo choque, e tudo o que ele conseguiu dizer foi um lento estranho. Obrigado. Quando o estranho foi embora, o jovem apressadamente olhou ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Por um breve momento, a horda de monstros parou de se mover. Y-Gang se perguntou se estava imaginando coisas. Então uma besta virou lentamente a cabeça em uma direção específica, deixando Nasheumin completamente confuso. No segundo seguinte, todos os monstros voltaram o olhar para o mesmo lado. Só então ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. A sede de sangue deles tinha praticamente desaparecido. A intenção assassina que enchia o ar instantes antes tinha sumido de repente, substituída por algo muito mais inquietante. Enquanto ele ainda estava ali sem entender para onde todos estavam indo, Y-Gang percebeu a verdade. Só havia um homem capaz de virar um campo de batalha desse jeito sem nem mostrar tudo o que podia fazer. Lágrimas de alívio e admiração escorreram pelo rosto de Y-Gang enquanto ele elogiava seu ídolo com emoção sincera. É o Liu Xiao. Isso tem que fazer parte de alguma rota de quest escondida. Se a gente seguir essas bestas, talvez consiga chegar ao núcleo da dungeon. No momento em que aquele nome foi dito, a curiosidade se acendeu por todos os lados. A empolgação se espalhou tanto entre os soldados quanto entre os espectadores ao pensar que Liu Xiao estava, mais uma vez, no centro de tudo isso. Para muitos deles, só sobreviver até o labirinto ser concluído já teria dado lucro suficiente. Mas agora estavam recebendo algo muito melhor, uma rota gratuita direto para o próprio abismo. Uma oportunidade dessas parecia quase irreal. Só imagina a quantidade absurda de experiência esperando lá embaixo. Isso é conteúdo viral perfeito, tipo um recap de evolução em live action. Eu te amo, Liu Xiaoman. Enquanto as pessoas corriam atrás do espetáculo que se desenrolava, o guerreiro silencioso que tinha aparecido antes soltou apenas um leve sorriso de canto. Eu vou na frente. Com isso, eles começaram a descer ainda mais fundo no labirinto. Mesmo sem nenhuma paisagem em ruínas diante deles, a atmosfera estava tão carregada que parecia que o próprio ar vibrava de expectativa. Parecia que algo enorme e inesquecível estava prestes a surgir a qualquer momento. O streamer tomou a dianteira com uma mistura de nervosismo e empolgação, os olhos correndo por todo o lado. Se a sorte continuasse do lado dele, talvez conseguisse ir com essa quest até o fim. Mas então, no meio daquela empolgação, o terror o dominou de repente. Ele caiu ali mesmo, com o corpo inteiro tremendo, e levantou um dedo trêmulo na direção da escuridão à frente. Olha ali, ele sussurrou, mal conseguindo forçar as palavras para fora. O soldado ao lado dele seguiu aquele dedo trêmulo e virou a cabeça na mesma direção escura. No momento em que viu o que estava esperando ali, toda a cor sumiu do seu rosto, deixando-o pálido como um cadáver. No momento em que viram aquela coisa encarando os dois de volta, ambos pararam na mesma hora.
Os corpos deles travaram antes mesmo que a mente conseguisse acompanhar, porque o que estava suspenso na escuridão à frente era um olho colossal, tão enorme e tão antinatural que esmagava na hora qualquer ideia de seguir em frente. Não, isso é mesmo um olho, sussurrou o soldado, com a voz fina e trêmula. Ele continuou encarando, completamente paralisado entre o medo e a incredulidade, como se o cérebro dele se recusasse a aceitar o que os próprios olhos estavam mostrando. Que diabos é isso? Ele soltou por fim. Se isso é só o globo ocular, então quão gigante é o resto do corpo? A pergunta saiu em puro horror, porque a resposta já era assustadora demais até para imaginar. A garota ao lado dele se apressou e pegou o dispositivo, verificando uma atualização do sistema com as mãos tremendo. A informação que apareceu na tela fez todo o sangue sumir do rosto dela, e o medo que se espalhou pelo grupo ficou impossível de esconder. Um boss nível 900? Tá de brincadeira? Eu nunca devia ter vindo pra cá. O pânico explodiu na hora. O streamer agarrou o Y-Gang pela gola, com a voz falhando sob a pressão enquanto a situação inteira saía do controle. Ei, isso é mesmo parte da quest do Liu Xiao? E se esses monstros virarem e massacrarem a gente agora mesmo? Mesmo com o medo apertando a garganta, ele tentou desesperadamente entender o que estava vendo. Espera, olha direito, disse ele, apontando para o mar de monstros se movendo todos na mesma direção. As bestas estavam se reunindo de todos os cantos do labirinto, sem exceção. Era como se todos tivessem sido dominados pela mesma vontade invisível. Os passos batiam em perfeito ritmo, pesados e sincronizados, como um exército marchando sob um único comando, e não uma horda de criaturas sem mente. Então, ao mesmo tempo, todos pararam diante de um único homem que tomava chá tranquilamente, como se nenhum daquele caos tivesse a ver com ele. A horda se organizou em fileiras limpas e disciplinadas, numa formação tão ordenada que a cena ficou ainda mais surreal. Era Liu Xiao. Não tinha como confundir. Mesmo cercado por monstros e pela pressão da morte, ele continuava ali com aquela mesma calma impossível. Os gritos de comemoração explodiram quase na mesma hora. Liu Xiao, é ele mesmo! As pessoas desesperadas se agarraram àquela visão como se fosse a última corda pendurada sobre um abismo, e pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, a esperança voltou de uma vez aos rostos delas. Como a gente pensou, Liu Xiao está controlando a horda. Estamos salvos. Era nisso que todo mundo acreditava. Por fora, Liu Xiao levantou calmamente o chá quente e tomou outro gole controlado. Mas por dentro, a alma dele estava em colapso total. A gente tá completamente ferrado. Só de pensar em lutar contra aquela coisa, o terror já entrava direto nos ossos dele. Aquilo não era um inimigo comum do tipo demônio que ele pudesse enganar no papo ou vencer com alguma vantagem limpa. A pressão que saía daquela criatura parecia errada em um nível fundamental. Como é que uma coisa dessas tem uma tag de nível 900? Ele gritava por dentro. Eu mal consegui derrotar o Flaurus nível 850, e isso foi porque um buff de inimigo natural carregou a luta inteira. Por dentro, o espírito de Liu Xiao tremia como uma folha no vendaval. Isso aqui não é um joguinho qualquer de evolução onde eu posso virar umas poções de doping e sair correndo igual um idiota. Enquanto isso, Fabian Zalon já tinha avançado para analisar a situação. Por enquanto parece dormente, mas esses sinais, murmurou ele, com expressão sombria. Liu Xiao, ainda tremendo por dentro, continuou observando a escala monstruosa, a textura e a presença da besta diante dele. Não, espera, ele pensou desesperado. Com tantos jogadores assim, se todo mundo atacar junto, então uma voz cortou os cálculos frenéticos dele. Parece exatamente um dragão de verdade. No instante em que percebeu isso, Liu Xiao sentiu um enjoo tão forte que quase vomitou ali mesmo. Um dragão, disse Fabian Zalon em voz alta, num tom baixo e pesado. Já não parecia mais incerto. Soava como um homem que tinha acabado de confirmar a pior resposta possível. Dragões são seres que até os magos da Tower evitam provocar. Eles são os predadores supremos de Arcana. Fabian se virou bruscamente para Liu Xiao, agora deixando clara a urgência. Temos que recuar imediatamente.
Não há espaço para hesitação aqui. E ainda assim, por fora, Liuisiol continuou perfeitamente composto, com um rosto ilegível por trás da persona de Grandfel Claude Arpeus Romeu. Sr. Fabian, disse ele com autoridade calma, seus medos são infundados. Nem uma única rachadura apareceu na superfície. Ao mesmo tempo, ele verificou a janela do sistema outra vez. Top 10 Mysteries of Tepuz Mazi. O título pairava ali como um lembrete de que aquele lugar ainda fazia parte da estrutura de uma quest, não importava o quão insana a situação parecesse. Um dos grandes mistérios de Arcana. Decifre o labirinto e revele a verdade de Tepuz ao mundo. Mistérios resolvidos, 0 de 10. Testemunhe a conclusão do labirinto de Tepuz, concluído. Entre no nível mais profundo, em progresso. Derrote a entidade Navakened dormindo no fundo, em progresso. Os pensamentos dele dispararam. Dragões eram figuras centrais do lore principal de Arcana, existências ligadas ao núcleo da narrativa do mundo, mas o labirinto de Tepuz deveria ser uma rota de quest padrão. Isso significava uma coisa. Por mais aterrorizante que parecesse, aquilo não era o verdadeiro dragão. Liuisiol falou com calma absoluta. Esse não é o verdadeiro dragão, Imugi. E quando ele estreitou os olhos e olhou com mais atenção, percebeu outra coisa escondida por perto. Outra presença indesejada tinha entrado no que agora era, na prática, o território dele. Tem um demônio em algum lugar por perto. O sistema reagiu na mesma hora. Natural Enemy Skill Activated. A notificação apareceu de forma tão precisa que quase parecia que o destino tinha colocado uma arma na mão dele no momento perfeito. Uma tempestade inteira de pensamentos passou pela mente dele num instante. O medo, o absurdo, a oportunidade repentina, tudo se chocou ao mesmo tempo enquanto ele entendia o que aquela notificação realmente significava. Tem um demônio escondido entre os jogadores dentro dessa fenda? Inacreditável. Então um sorriso quase surgiu dentro dele, mesmo no meio do caos. Mas valeu por isso. Ganhei um buff de poder antes da luta sequer começar. Perfeito. Um bônus grátis. Sério, obrigado. Eu dei uma sorte ridícula. Enquanto todo mundo ao redor continuava travado de medo, uma aura escura e profunda começou a se espalhar dele em ondas silenciosas e sufocantes. Ainda não chegou a sua vez, então cala a boca e espera. As palavras saíram frias e despreocupadas, direcionadas ao demônio escondido sem que mais ninguém entendesse. Em que momento ele sequer tinha se levantado? Ninguém saberia dizer. Mas agora o passo dele carregava uma confiança arrogante que fazia parecer que o campo de batalha inteiro pertencia a ele. Agora contemplem o sucessor do orgulho de Tepuz. Enquanto se aproximava daquele olho gigante, ele elevou a voz e chamou, ó entidade Navakened, e com essa provocação, Imugi realmente começou a despertar. A boca da criatura se abriu, revelando um abismo aterrorizante que parecia menos carne e mais um buraco levando direto à destruição. Vai lá, pensou Liuisiol com frieza, pode destruir tudo à vontade. A escala daquele horror finalmente começou a se mover de verdade. Fear Status Effect Applied to the Navakened Entity. Então vários outros efeitos negativos se acumularam sobre ela em rápida sequência. Os dois soldados observando nunca tinham visto uma criatura dessas na vida, e no momento em que aquele corpo monstruoso se moveu, o pânico tomou conta dos rostos deles. O que é isso? Por que começou a se mover do nada? Gritaram eles, incapazes de esconder o terror na voz. Só de ver um ser tão gigantesco realmente ganhando vida já era o suficiente para destruir qualquer coragem que ainda restasse neles. Liuisiol focou na interface do sistema com os olhos semicerrados. Status: Standing by, 10,890 Contractors of Dark Tepuz. Então ele olhou para os monstros reunidos quase como se estivesse consultando educadamente a opinião deles antes do próximo passo. Vocês também querem lutar? Ele perguntou. Por dentro, ele estava sinceramente feliz. Por que eu não consigo controlar todos vocês por completo? E com certeza não tenho mana para microgerenciar tantos corpos assim. Então, sendo bem sincero, façam o que quiserem. Mas claro,
O que saiu da boca dele foi muito mais frio e muito mais imponente do que o que ele realmente estava pensando. Ele ergueu o olhar como um governante dando permissão a um exército. Lutem como quiserem. A ordem foi dada, e a horda respondeu na mesma hora. Os monstros avançaram como uma onda violenta, se jogando sobre Imuji como se estivessem esperando por uma permissão para despedaçar aquela coisa. Até os cidadãos de Tepuz e os jogadores foram arrastados para a batalha, entrando também naquele ataque caótico. Mas no instante em que a linha de frente colidiu, alguns monstros foram esmagados na hora pelo peso e pela violência absurda dos movimentos daquela criatura parecida com um dragão. O sistema atualizou sem emoção. Status: Standing by, 9,754 contractors remaining. Mesmo no meio da batalha, ver aquele número cair tão rápido já bastava para deixar a escala do sacrifício brutalmente real. Imuji soltou um sopro devastador que rasgou o campo de batalha como um desastre natural. O sistema atualizou as perdas outra vez, frio e impiedoso, enquanto as forças sobreviventes eram reduzidas por aquele único ataque. Status: Standing by, 7,551 remaining. O exército estava diminuindo rápido. Status: Standing by, 5,321 remaining. Gritos rasgaram o ar de todos os lados. Os monstros estão atacando o boss, gritaram os soldados, incrédulos, e enquanto assistiam aquele caos se desenrolar, começaram a discutir o que deveriam fazer em seguida. Por que eles estão lutando entre si? Isso importa? A gente precisa entrar nessa luta de qualquer jeito. Mas como você para uma coisa que esmaga o chão só de se mover? Enquanto encaravam a destruição, alguém de repente se lembrou de algo de uma transmissão anterior. Espera, eu reconheço esse círculo mágico da live. É exatamente a mesma magia divina que em casa usou durante a raid da Yusa Island. O reconhecimento trouxe outra onda de choque ao grupo, porque aquilo significava que aquele caos não era aleatório. Tinha ligação com um poder que eles já tinham testemunhado uma vez antes. Em meio a toda aquela loucura, só Liu Eziol continuava imóvel, firme como uma montanha no meio da tempestade. Uma pressão invisível e sufocante saía dele enquanto tudo ao redor tremia, e então ele deu a próxima ordem com uma clareza arrepiante. Se algum de vocês ainda possui sequer um fragmento de orgulho na alma, então ergam suas armas. A voz dele não foi alta, mas atingiu mais forte do que um grito. Ela carregava peso, julgamento e expectativa ao mesmo tempo. Aquelas palavras acertaram em cheio o coração dos jogadores paralisados. Vergonha e determinação os atravessaram como flechas, arrancando todos da paralisia e forçando seus corpos a se mover outra vez. A hesitação deu lugar à ação. Rugidos de determinação explodiram dos sobreviventes feridos enquanto avançavam contra o alvo gigantesco, o Imuji. A gente não pode ficar parado vendo um pesadelo de evolução em live action se desenrolar na nossa frente, alguém gritou, e aquele único grito puxou o resto junto. O campo de batalha virou um moedor impiedoso de carne, aço, gritos e pedra quebrada. Monstros e soldados se chocavam num frenesi enquanto a luta engolia tudo ao redor. Um total de 4,119 almas amaldiçoadas de Tepuz lutou lado a lado com os aventureiros de Arcana. Naquele momento impossível, os mortos e os vivos ficaram juntos contra o monstro que tinha destruído todos eles. Então o número caiu de novo. Restavam apenas 2,847. O preço da batalha continuava subindo, e cada atualização deixava a cena ainda mais desesperadora. De repente, uma voz surgiu do próprio abismo e sussurrou para aquele que carregava a escuridão mais profunda. Era antiga, solene e pesada com o peso de incontáveis vidas perdidas. Responda ao chamado do orgulho deles, Salvador de Tepuz. Os olhos de Grandfell Claude Arpeus Romeu se abriram bruscamente enquanto aquela vontade antiga continuava, deixando sua intenção inconfundível. Eu entrego todo o meu poder a você. Eu aceito o seu fardo. A resposta veio sem hesitação, firme e absoluta, como um juramento feito em nome dos vivos e dos mortos. No instante seguinte, uma torrente de escuridão absoluta explodiu e engoliu Imuji por completo, rasgando suas escamas como uma força feita para apagá-lo da existência. Os jogadores exaustos só conseguiram encarar aquilo em descrença trêmula,
completamente sobrecarregados para sequer entender a visão monstruosa que se desenrolava diante dos olhos deles. Que tipo de skill era aquela afinal? Alguém sussurrou, em choque. Isso vai além da lógica. Ninguém ali conseguiu explicar direito o que tinha acabado de ver, porque aquilo parecia menos uma habilidade comum e mais uma força que simplesmente reescreveu as regras diante dos olhos de todo mundo. Uma janela dourada radiante do sistema se abriu diante de todos, banhando o campo de batalha com um breve brilho sagrado. A criatura colossal finalmente tinha caído, mas Liu Xiao continuava de pé sem sequer um arranhão, como se o pesadelo inteiro nem tivesse conseguido encostar nele. Então veio o próximo choque. Uma Old Quest tinha sido ativada. A mensagem do sistema apareceu com um peso inconfundível: Old Quest, Dragon Slayer. Só aquelas palavras já bastaram para fazer todo mundo prender a respiração. A lenda das Zero Mountains chama aquele que caça os parentes do dragão. Notificação de conclusão: You have conquered the Tepus Labyrinth Rift. Os sobreviventes encararam a mensagem em estado de choque, mal conseguindo acreditar que ainda estavam vivos para ver aquilo. Para muitos deles, aquilo parecia menos uma vitória e mais um milagre. Eu realmente achei que a escuridão fosse engolir cada um de nós, murmurou alguém, com as palavras carregadas de alívio e medo ainda restante. Mesmo depois do fim da batalha, o terror daquilo ainda continuava preso nas vozes deles. Ele acabou mesmo de solar um dragão? Perguntou outro, incapaz de processar a cena por mais vezes que repetisse aquilo na cabeça. Falar em voz alta só fazia tudo parecer ainda mais absurdo. Ignorando os sussurros abalados se espalhando ao redor, Grandfell Claudiarpeus Romeu se virou e caminhou para um canto mais isolado do campo de batalha. Seus passos eram elegantes e sem pressa, carregando a calma digna de alguém que já tinha deixado para trás uma vitória que os outros jamais esqueceriam. Quando ele parou, um novo aviso apareceu diante dele, silencioso e esperando pelo próximo comando. O sistema parecia até respeitoso agora, como se entendesse que aquele momento carregava algo além de simples recompensas. Dos 10,890 espíritos originais, restava apenas um único contratado amaldiçoado. Depois de tudo o que tinha acontecido, esse número parecia insuportavelmente pesado, como o último fragmento deixado para trás de um sacrifício cruel demais para pôr em palavras. Grandfell Claudiarpeus Romeu falou com solenidade, em voz baixa e firme. Agora o mundo conhece o nobre sacrifício de Tepus. Não havia deboche nessas palavras, só reconhecimento e o respeito silencioso devido aos mortos. Agora você pode finalmente descansar em paz. Lágrimas escorreram dos olhos do espírito ao ouvir aquilo, e ele respondeu baixinho, eu entendo. Ao redor deles, os jogadores próximos abaixaram a cabeça um por um, fazendo orações silenciosas pela libertação daquela alma e das incontáveis outras que pereceram junto com ela. Quando o último espírito se dissolveu em luz e desapareceu, toda a postura de Grandfell mudou num instante. A suavidade da despedida sumiu por completo, substituída por algo mais frio e muito mais perigoso. Agora então, o olhar dele ficou afiado como uma lâmina desembainhada enquanto varria a multidão e se fixava numa presença escondida. Você aí! As palavras simples carregavam pressão o suficiente para deixar até o ar pesado. Acredito que você estava me procurando. O observador oculto enrijeceu na mesma hora, travando no lugar enquanto um medo bruto atravessava o corpo dele. Só o fato de ter sido notado já tinha destruído toda a confiança que restava. Como? Pensou o demônio, em pânico. Eu escondi perfeitamente minha energia demoníaca. Aquela certeza era uma das poucas coisas que ainda o mantinham calmo, até aquele momento. Como um humano pode me detectar? Ele só tinha vindo até ali para debochar do humano que diziam ter matado um rei-demônio, convencido de que a história só podia estar exagerada. Ele esperava encontrar uma fraude, ou no pior dos casos um novato perigoso, não isso. Achei que ele fosse só um pirralho sortudo. Eu ia tomar o corpo dele depois que enfraquecesse. Mas a verdade diante dos olhos dele era muito pior. Esse monstro acabou com algo de classe dragão como se não fosse nada. Toda a arrogância que ele tinha desapareceu naquele instante. O que ele é? Pensou o demônio, horrorizado. Isso não é só magia.
O que quer que Liu Xiao possuísse parecia uma força completamente fora de qualquer categoria normal. É uma escuridão mais profunda do que o próprio abismo. A percepção atingiu ele com a certeza gelada do instinto, e esse instinto gritava só uma coisa: fuja. Eu sou um demônio de alta patente, e estou tremendo. O pensamento o humilhou, mas o terror venceu o orgulho. Ele se virou na mesma hora e tentou fugir em puro pânico, abandonando qualquer traço de compostura. Os jogadores próximos ficaram em choque quando viram aparecer. Aquilo é outro monstro, gritaram, assustados mais uma vez por uma ameaça que nem tinham percebido que estava ali até agora. Se eu não fugir agora, vou ser apagado, percebeu o demônio. Mas antes que pudesse ir longe, Grandfell Claudiarpeus Romeu apareceu direto no caminho dele como um ceifador surgindo do nada, cortando toda a chance de fuga num único instante. Uma mensagem do sistema apareceu, fria e absoluta, selando o destino do demônio antes mesmo que ele pudesse resistir. The map of forgotten names demands a sacrifice. As palavras caíram como uma sentença já decidida. O demônio soltou um grito bruto e desesperado quando o ritual começou ao redor dele. O pânico distorceu seu rosto, e pela primeira vez ele entendeu com total clareza que não haveria brecha, nem misericórdia. Skill activated, exorcismo ritual. Fica longe de mim, guinchou o demônio, se debatendo loucamente enquanto o poder o dominava. Mas o medo dele só deixava a cena ainda mais definitiva, como se ele já estivesse sendo arrastado para além do ponto sem volta. Enquanto isso, bem longe dali, na sede da A Guild, um tipo completamente diferente de tensão tinha tomado conta da sala. O ambiente estava pesado de urgência enquanto os oficiais se reuniam para tentar entender a notícia impossível que vinha da fenda. Pedimos desculpas pelo atraso. A reunião de emergência dos 7 gerentes de filial vai começar agora. Vamos discutir a anomalia observada na fenda. A abertura formal mal conseguiu esconder a tensão na voz de quem falava. Todo mundo presente sabia que aquela não era uma reunião comum. A escala, a estrutura, a densidade de mana, todos os indicadores apontam para a mesma conclusão. Até os designers do jogo já reconheceram isso. Mas o Dragon Lord ainda deveria estar dormente no topo das 0.000 tons. Então por que algo assim apareceria dentro de uma dungeon de nível baixo? A pergunta ficou pairando na sala como uma nuvem carregada. O gerente da filial coreana ajustou os óculos lentamente antes de falar. Eu não acredito que o que apareceu ali fosse um dragão verdadeiro. O tom dele era cuidadoso, mas firme, como alguém que já tinha pensado bem nas implicações daquilo. No Oriente, existe uma antiga lenda, ele continuou, sobre uma serpente que falhou em acender. A sala ficou ainda mais silenciosa enquanto todos ouviam. Nós chamamos esse ser de Imuji. O próprio nome carregava um peso estranho, e depois que foi dito, tudo pareceu ao mesmo tempo mais compreensível e ainda mais inquietante. Então sua conclusão é que o que vimos era apenas uma forma degradada, uma evolução fracassada em vez de um dragão verdadeiro, perguntou um dos gerentes, tentando transformar a teoria em algo mais objetivo. Exatamente, veio a resposta. É uma variante que existe fora do código original, mas o nível de ameaça continua catastrófico. Arcana não pode mais ser tratado como apenas um jogo. A declaração caiu pesadamente sobre a sala inteira, porque todos ali sabiam que era verdade. Os segredos das 0.000 tons são a chave, concluíram eles enquanto continuavam analisando os dados recuperados da raid do Tepuz Labyrinth. Cada nova evidência parecia apontar para algo muito maior ainda escondido nas sombras. Pouco depois, um consenso inicial foi alcançado entre as grandes potências globais. Então a notícia de última hora explodiu pela internet como fogo em palha seca. Todo mundo naquela raid realmente recebeu uma quest de classe mundial, perguntavam as pessoas, incrédulas, sem conseguir falar de outra coisa. Está confirmado, foi Liu Xiao que ativou isso. A declaração se espalhou por toda a parte em questão de minutos. Isso já não é mais só mais um recap chamativo de evolução. Isso é história acontecendo em tempo real. A dimensão daquele momento já tinha ido muito além do hype comum. Quest, Traces of the Dragon. Um repórter agitado assentiu enquanto transmitia a atualização.
Sim, todos os participantes sobreviventes relataram ter recebido a mesma janela de quest. Em outro lugar, Nantaemin rangeu os dentes de frustração. Droga, o amargor na voz dele era impossível de ignorar. Eu devia estar lá, murmurou Nantaemin, furioso pela oportunidade perdida. Ao lado dele, um rival escondido nas sombras sussurrou friamente: enquanto você reclama, eu vou te superar. Na Gondild, Lux encarou o celular com incredulidade estampada no rosto. Um dragão? Tá falando sério? Murmurou Lux. Se isso for verdade, então aquele maluco da Hidden Class, o Dragon Knight, com certeza vai se mover. Até ele conseguia perceber que o equilíbrio de poder estava prestes a mudar rápido. A situação vai ficar feia, disse ele baixinho. Dessa vez, não havia animação na voz. Era a certeza desconfortável de que tudo estava prestes a sair do controle de um jeito muito maior. Por toda a indústria, os analistas ficaram completamente sem resposta. Quanto mais examinavam os relatórios, menos aquele evento se encaixava em qualquer estrutura normal que conheciam. Liu Xiao solou um boss nível 900, mas em vez de monopolizar as recompensas, abriu o caminho para todo mundo, disse um analista, sem acreditar. A essa altura, ele basicamente está carregando toda a base de jogadores nas costas. Parecia absurdo, mas ninguém conseguia negar os fatos. Vou falar sem rodeios, declarou outro comentarista. O jogador Liu Xiao se tornou um farol no nosso mundo sombrio. Em qualquer outro contexto, a comparação poderia soar exagerada, mas agora parecia dolorosamente precisa. Um brilho solitário atravessando o abismo infinito. Essas palavras se espalharam rápido, e logo os internautas inundaram os fóruns com elogios, teorias e pura idolatria. Um post atrás do outro repetia o mesmo sentimento: ele é o verdadeiro protagonista. Eu só limpei a fenda por causa da rota dele. Espera, mas o que aconteceu lá dentro de verdade? Sem comentários. Essa virou a resposta padrão dos sobreviventes, que estavam abalados demais para explicar o horror completo daquilo. Enquanto isso, o assunto Traces of the Dragon varria a comunidade como fogo, como um único fio brilhante em meio à falta de quests realmente valiosas. Os rumores sobre a Hidden Class Dragon Knight apareciam de artigo em artigo. E enquanto Gou Inazuma Bank voltava para a sessão de treinamento conjunto, encarando o próprio avatar na notícia ao lado da imagem de Grandfell Claude Arpeus Romeu estampada em todas as manchetes urgentes, o próprio Liu Xiao tremia sem controle. Para, gritava sua voz interior. Por favor, para. Ele já estava morrendo de vergonha alheia consigo mesmo. O vazio infinito do universo já não era dramático o suficiente? Isso também precisava virar mais uma dessas? Agora o mundo inteiro estava chamando ele de um farol solitário brilhando no meio da escuridão total. Liu Xiao rolava em puro sofrimento, desabando mentalmente de tanta humilhação. Como ele ia aparecer em público de novo depois de ficar preso em títulos como esse? Mas então uma voz fria cortou direto seus pensamentos descontrolados. A opinião dos outros é irrelevante. Liu Xiao voltou a si na mesma hora. Era isso mesmo. O que realmente importava era a janela do sistema diante dele. Naquele exato momento, uma verdadeira Old Quest se manifestou, e uma nova notificação brilhou diante dos seus olhos. Old Quest, Dragon Slayer. A lenda da Dragon Mountain chama aquele que derrotou o dragão maligno. Você deve colocar os pés no pico das Zero Mountains. Pelo que ele conseguia perceber, os outros jogadores só tinham recebido a quest Traces of the Dragon. Isso já estava claro agora. Não tinha como negar, ele tinha desbloqueado a quest Dragon Slayer unicamente porque sua contribuição de dano tinha sido de outro nível. E quando ele olhou de novo para as lições deixadas pela guerra entre dragões e demônios, a conclusão ficou clara. A destruição que uma criatura dessas podia causar não era apenas perigosa. Era catastrófica num nível capaz de arruinar tudo. Nenhum poder tão absoluto quanto o da grande Magic Tower teria chance de enfrentar um ser imortal como um dragão. Em todos os sentidos práticos, dragões eram o pesadelo final, o tipo de existência que marcava o verdadeiro endame. Pelo que Liu Xiao entendia, as Zero Mountains, o ninho onde os dragões viviam, se erguiam sobre a Ana como um arranha-céu monstruoso tocando os céus.
para jogadores comuns, até sonhar em pisar naquele lugar já era ridículo. Só de pensar nisso, o terror se espalhava pelo rosto dele. Bastava imaginar para sua cabeça começar a girar. Se a criatura que ele enfrentou então fosse um dragão de verdade, então ele não teria apenas perdido a luta, já teria sido apagado sem deixar rastro há muito tempo. Se nem a Magic Tower conseguia derrubar um dragão, então como ele iria lutar contra um? O único motivo de ele ter conseguido derrotar aquele brutamontes de nível 900 em primeiro lugar foi porque sua skill de inimigo natural ativou exatamente na hora certa. Sem isso, a vitória teria sido impossível. Realmente tinha sido nada menos que um milagre. Por causa disso, Liu Xiao forçou a si mesmo a ficar calmo e controlar a respiração. Entrar em pânico agora não adiantaria em nada. Era hora de se acalmar e analisar o loot direito. A recompensa que ele obteve foi a Fang of the Earth Dragon. Raridade, Unique. Nível exigido, 800. Efeito, nenhum. Uma espada forjada a partir da presa de um dragão da terra, uma arma que dizem carregar um poder destrutivo incomparável, um tipo de força bruta capaz de esmagar quase qualquer coisa no caminho. Liu Xiao soltou um gemido cansado. Ah, qual é? Mais uma restrição de nível. Mesmo assim, uma arma dessas tinha que ser absurda de forte. Talvez eu devesse pelo menos tentar segurá-la por um segundo. Mas, no instante em que sua mão tocou nela, o sistema jogou a realidade na cara dele sem piedade. Your level isto loutou equipe this item. Vendo Liu Xiao emburrado de frustração, Granfell falou em seu tom frio e afiado de sempre. O que importa não é se você consegue simplesmente segurá-la, mas como escolhe fazer uso dela. Liu Xiao suspirou por dentro, sentindo a alfinetada daquele comentário. Como eu vou fazer uso de algo que mal consigo levantar? No fim, ele se obrigou a soltar a espada e voltou sua atenção para outra coisa. Esquece a espada. O Map of All Things. Esse sim era o verdadeiro tesouro, aquele que parecia ter caído direto dos céus nas mãos dele. Segundo a notificação do sistema, o Map of All Things era um item de rank Epic com requisito de nível 0, o que já fazia parecer muito mais prático do que a presa do dragão. O mapa revelava a localização de itens ocultos, perdidos ou deliberadamente escondidos. Além disso, permitia que o usuário se teleportasse exatamente uma vez para um desses lugares. Só que o preço era brutal. No momento em que a função de teleporte fosse usada, todos os outros efeitos desapareceriam na hora. Mesmo assim, um sorriso surgiu na mente dele. Então isso quer dizer que eu posso procurar ervas raras, artefatos escondidos ou basicamente qualquer item que eu quiser. O que eu devo procurar primeiro? Liu Xiao pensou com cuidado nas opções. Ele já tinha ganhado bastante coisa ao limpar o labirinto, incluindo 15 níveis completos, então agora tinha mais espaço para pensar de forma estratégica do que antes. O menu de status oferecia força, agilidade, magia e sorte. No começo, a resposta parecia óbvia. Eu provavelmente devia jogar todos os meus pontos direto em magia. Mas depois de ficar encarando aquilo por um tempo, ele tomou uma pequena decisão por conta própria. Vou colocar exatamente um ponto em sorte.